Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, São Pedro. Bom dia, irmãos e irmãs. 2 de dezembro, quarta-feira, primeira semana do tempo do Advento que nos prepara para o Natal de Jesus Cristo. E o Evangelho proposto para este dia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 15, 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu à montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então, os colocaram aos pés de Jesus e Jesus os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Eu tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos então disseram: Mas onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? E Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E os discípulos responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus cura muitos e multiplica pães. Esse evangelho é uma amostra da vida de Jesus e do reino de Deus inaugurado por ele. Os doentes são curados, os famintos são alimentados, formando-se o banquete da vida. O evangelista começa dizendo que Jesus subiu a montanha e sentou-se. Em outras palavras, é a disponibilidade. Jesus coloca-se à disposição do povo para que se aproximem dele e peçam o que desejarem. E não deu outra. Acabou curando muitos doentes e até multiplicando pães. E diz a palavra de Deus, Jesus passou pela vida fazendo o bem. Tenho compaixão da multidão. A palavra compaixão significa sofrer com alguém. Quando fica apenas em sentir dó, sentir pena,
chama-se compaixão passiva. Quando a pessoa faz alguma coisa para ajudar o outro a superar o sofrimento, chama-se compaixão ativa. Compaixão ativa é o mesmo que misericórdia. Assim como se uniu na dor, a pessoa se une também na alegria de ter superado o obstáculo. E não há mais felicidade em dar do que em receber. Infelizmente, a nossa sociedade nos forma para termos um coração de pedra, um coração duro, insensível diante da dor do próximo. Nós pensamos mais em prender o próximo do que em ajudá-lo, e isso gera violência. Há também pessoas que agem no sentido contrário, pessoas que criam sofrimentos e cruzes para os outros. Existe na Terra 8 vezes mais os alimentos necessários para que toda a humanidade se alimente bem. Portanto, o nosso maior problema não é a falta de alimento, mas a sua concentração e a não compaixão. E depois de terem visto os sinais de Jesus, glorificaram a Deus. O testemunho de vivência do Evangelho, especialmente da caridade, gera alegria e aproxima as pessoas de Deus. Jesus começou a construir o reino de Deus, mas não concluiu a obra, deixando para nós continuarmos. Que nenhum doente se sinta desamparado ao nosso lado e que ninguém passe fome. Da nossa parte, são necessários apenas 7 pãezinhos, o resto Deus faz. Certamente, nesse tempo do Advento, Jesus nos pede nosso compromisso com o seu reino, que o atendamos. Havia certa vez um corcunda que, devido a essa deficiência, era desprezado pelo povo da sua cidade. Ninguém ligava para ele e alguns até zombavam, de modo que ele tinha medo até de andar na rua. Um dia, ele fez um gesto admirável. Salvou uma jovem que estava se afogando no rio. Toda a cidade ficou sabendo e, a partir daí, o povo mudou completamente a maneira de vê-lo e de tratá-lo. Ele passou a ser valorizado, estimado e querido, apesar de continuar corcunda. Nós, infelizmente, somos assim. Arrasamos uma pessoa devido a uma deficiência física, ou mental, ou até moral, da qual ela não tem culpa. Jesus não era assim. Jesus valorizava a todos, especialmente os doentes, e procurava libertá-los das doenças. Nossa Senhora, Maria Santíssima, nas bodas de Caná, foi ousada, ou melhor,
foi uma mulher de fé quando pediu ao filho Jesus que resolvesse o problema da falta de vinho na festa. E acabou dando certo. Irmãos e irmãs, que sigamos o seu exemplo. Jesus cura muitos e multiplica pães. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia, São Pedro. E nós queremos invocar a bênção de Deus sobre todos, pela intercessão de nossa Mãe Maria, São Pedro Apóstolo, nosso padroeiro, rezando a oração da Ave Maria e invocando através dessa oração a bênção de Deus pela intercessão de Maria e São Pedro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.